Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 8 de agosto, segunda-feira, da 19ª semana do Tempo Comum. Celebramos hoje a memória de São Domingos. Este é o Palavra de Vida e Salvação. Iniciemos a reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho, segundo São Mateus, que ele se inicia falando, sobre a morte, sobre a paixão, morte e também a ressurreição de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e agora também no Evangelho de São Mateus, são relembrados 3 grandes anúncios da paixão, e uma delas é essa parte do Evangelho. Jesus anuncia que ele vai ser entregue nas mãos dos homens, vai sofrer, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, os seus discípulos ficaram muito tristes por saber disso. E eles continuaram então o seu caminho. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntaram para Pedro se Jesus não pagava os impostos, porque isso era inerente a todos daquela época, pagar os impostos ao templo. E Pedro então responde: Sim, paga. Chegando em casa, Jesus pergunta para Pedro: Quem que paga os impostos num reino? Os filhos do rei ou os estrangeiros, aqueles que convivem ali? Pedro responde, logicamente, que são os estrangeiros. O que Jesus quer dizer isso? Eu, como filho de Deus, não teria o porquê pagar os impostos para o templo de Deus. Não é verdade? Mas o que Jesus nos fala aqui? Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. E ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Ou seja, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele aceita tudo, a condição humana, menos o pecado. Mas tudo aquilo que era inerente do humano, até no caso aqui, pagar o imposto para o templo, que é do seu Pai, o templo de Deus. Jesus, ele aceita, não por imposição, mas por liberdade, para que aquele povo não se escandalizasse. Jesus nos mostra aqui, meus irmãos, que é de extrema importância que nós façamos a nossa parte, também na nossa vida social, cumprindo os nossos deveres. Jesus, mesmo não sendo obrigado a
a pagar os impostos, Ele mesmo assim o fez. Nós também devemos fazê-lo, cumprir todos os nossos deveres, como cristãos, como pessoas civis, né? Seguir uma vida reta, uma vida digna, porque Deus se fez homem, então Deus age na humanidade, Deus age na natureza. É isso que nós precisamos compreender, que a ação de Deus também se faz no nosso cotidiano, também se faz no nosso dia a dia. Sermos pessoas honestas, pessoas que amam, pessoas que se interagem, pessoas que no dia a dia proclamam a palavra de Deus. Às vezes nem tanto por palavras, mas sim por ações. Então que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, assim como fez a São Domingos, que Ele também nos guie para um dia alcançarmos a graça da santidade, para um dia alcançarmos a graça de estarmos junto do Senhor, que nós possamos fazer a nossa parte e que a todo momento da nossa vida nós possamos contar com a graça e a ação de Deus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.